Olá, amados irmãos, sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. O evangelho desta terça-feira, Mateus capítulo 9, versículo de 9 a 13. Partindo dali, Jesus viu um homem chamado Mateus, que estava sentado no posto do pagamento dos impostos. Disse-lhe: "Segue-me." O homem levantou e o seguiu. Como Jesus estava à mesa na casa desse homem, numerosos publicanos e pecadores vieram e sentaram-se com ele e seus discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram uns aos outros e aos discípulos: "Por que come o vosso mestre com os publicanos e com os pecadores?" Jesus, ouvindo isto, respondeu: "Não são os que estão bem que precisam de médico, mas sim os doentes. E de aprender o que significa essas palavras: eu quero a misericórdia e não o sacrifício. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs que me acompanham pelas redes sociais, a você com muito carinho me acompanhe pela Rádio Alternativa FM da cidade de Guaíra e Rádio Vida Nova FM aqui da nossa cidade de Franca. Sejam bem-vindos a esses canais de evangelização. Saiba que é uma alegria imensa ter você aqui comigo todos os dias. A você que não se inscreveu no meu canal no YouTube, se inscreva lá, Ulisses de Souza Silva. Iremos iniciar o Circo de Jericó aqui em nossa comunidade nesta quinta-feira e teremos presencial e também você pode acompanhar pelo meu canal no YouTube, Ulisses de Souza Silva. Amados irmãos, hoje a igreja está em festa, porque hoje é dia de São Mateus, né? Mateus, antes de se converter, se chamava Levi, o cobrador de impostos. Por isso que nós vimos nesse belíssimo evangelho, Jesus chegando até Levi, olhando para ele, o olhar de Jesus tocou o olhar de Levi. Jesus olhou para ele e disse: "Segue-me." Na mesma hora ele deixou tudo ali, a coletoria dos impostos, e seguiu Jesus. Foi um grande bafafá, porque os homens não queriam deixar Mateus ir, mas ele insistiu e falou: "Eu vou seguir a Jesus." E seguiu o Senhor. Estando Jesus na casa de Levi, que é Mateus, né? Estando na casa de Mateus, num jantar, chegou então vários homens, pecadores, publicanos, e viu Jesus sentado à mesa com um pecador, que era Mateus. Então eles começaram a murmurar com os discípulos: "Como é que pode esse homem sentar na mesa com um pecador? Ele sendo Deus, sentando na mesa com um pecador?" Jesus ouviu as palavras e respondeu: "Eu não vim para os sãos, e sim para os doentes. Porque não são os sãos que precisam de médico, e sim os doentes. Eu quero a misericórdia e não o sacrifício." Olha para você ver, história belíssima da conversão de Mateus. Mateus, desse momento em diante, renunciou todos os prazeres, as riquezas do mundo e passou a seguir Jesus. Largou tudo, uma vida nova no Senhor. Alguns anos depois da morte de Jesus, Mateus foi evangelizar no Egito. Chegando lá, ele foi expulso pelos bárbaros, né, que expulsaram Mateus de lá daquela região, não aceitando o cristianismo. Então ele fugiu. Ele foi para outro país, na Etiópia, e lá ele começou a evangelizar e falar de Deus para as pessoas, e lá depois ele foi perseguido, em outros países ele foi perseguido, até chegar num determinado país, ele começou a evangelizar, falando de Deus para as pessoas, começou a celebrar a Santa Missa. Isso mesmo, Mateus começou a celebrar a Santa Missa. O rei, um dos reis daquela cidade, tinha um filho doente, e o filho veio a morrer. E Mateus foi lá rezar para o filho do rei, e o filho do rei ressuscitou, ele já estava morto. Então, com esse gesto de cura, Mateus converteu tantas pessoas, muitas pessoas naquela aldeia, naquela região, se converteram ao cristianismo. Depois Mateus foi pregar em outra aldeia, onde um outro rei muito ruim, que queria se casar com uma jovem. E então esse rei pediu para Mateus interceder para que a jovem aceitasse o pedido de casamento deste rei. Mas a jovem já tinha entregado a sua vida para Jesus, se consagrado a Jesus. Ela não queria homem algum, ela queria apenas Jesus, se consagrar para o Senhor. Você acredita que este rei mandou matar Mateus só porque Mateus não intercedeu por ele? E até hoje, a todo o país, toda a igreja celebra, todo dia 21 de setembro, o dia de São Mateus.
Olha só que exemplo de superação, que exemplo de conversão, que exemplo de vida. Mateus doou a sua vida por inteiro até a morte. Doou e não negou sua fé. Possamos seguir os passos desse grande apóstolo, deste grande mártir da igreja, deste grande santo, que traz para nós nesta terça-feira uma renúncia muito grande, mostrando para mim e para você que nós devemos renunciar às más paixões, que nós devemos renunciar aos prazeres do mundo para viver lado a lado a face do nosso Senhor Jesus Cristo. São Mateus, rogai por nós. Deus te abençoe, que a sua semana seja iluminada por Deus. Eu volto amanhã, quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Que a graça e a paz de Deus estejam no seu coração. Paz e bem, você já sabe. Não se esqueça de compartilhar.